Deus. Vamos falar sobre acentuação gráfica. Antes de falar de acentuação gráfica, a gente tem que falar de outras coisinhas, tá? Ih, olha a microfonia. Pera aí que eu tô compartilhando. Não compartilhei a tela, compartilhei errado, gente. Cuidado com o burro. Tela inteira. Agora sim. Vamos lá. Por que é prejudicial errar acento gráfico de uma palavra? O que vocês acham? Se a gente não botar um acento certo na palavra, a gente tem algum problema? Perde sentido? Dependendo da palavra, sim, né? O inglês, por exemplo, não tem acento gráfico. Isso, pra mim, uma das dificuldades no inglês, pra mim, pra eu aprender, né, é não ter acento. Então, eu sempre erro a pronúncia. Porque simplesmente erro. Eu não sei pronunciar algumas palavras. Se eu não. Ela começa a latir na hora que eu tô dando aula. Eu não consigo pronunciar algumas coisas. Entendeu? Mas é isso. Esquecer essa uma palavra ou acentuá-la de forma errada pode comprometer o seu sentido e, consequentemente, a coesão textual, como a Elizabeth falou. Isso pode levar ao desconto de pontos em uma prova de redação ou até mesmo em erros das avaliações de linguagem. No Enem, a competência é a competência 1. Como é que a competência 1 funciona? Você pode errar, no máximo, 2 vezes. Óbvio que, se você errar a mesma palavra várias vezes, vai contar como um erro só. Mas se você errar palavras diferentes, vai contar como mais de um erro. E se você errar mais de 2 vezes, você vai começando a cair ponto. Então, se você errou 3 desvios, vou falar erro, gente, mas vou deixar claro que eu não considero como erro, considero como desvio de norma padrão. Mas, se você desviar mais de 2 vezes, você vai para 160. Se você passar de 9 desvios, 120. Aí, se você chegar a 20, são 80 e assim por diante. Óbvio que tem outras formas também de você perder ponto. Como, por exemplo, lá quando você não faz uma construção sintática boa, ou coisa do tipo. Tá? Então, o novo acordo ortográfico está desde 2009, mas ele traz muitos impactos na nossa vida. Então, tem algumas palavras que já não acentuam mais. Então, antes, vamos ver algumas coisas para vocês relembrarem para estar tudo certo. Principalmente, o que é sílaba, né? Sílaba é a parte da palavra que você consegue falar com uma emissão só de voz. Então, por exemplo, casa. Casa. Tem 2 sílabas. Né? E elas são pronunciadas separadamente. Beleza. E como a gente classifica essas sílabas? A gente pode classificar como monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Monossílabas. Uma sílaba só. Por exemplo, céu, sol, mar. Dissílaba. Como já falei, casa, mesa. Trissílabas. Obviamente, 3 sílabas. Então pode ser janela. Deixa eu ver outra aqui. Violão, violão, por exemplo. E as polissílabas são acima de 4 sílabas, como azulejo, entre outros. Ou paralelepípedo, que tem muito mais. Eu nem sei quantas sílabas tem a paralelepípedo. Tá? Então, aqui são as palavras. Ó. Ferramenta, caatinga, tabernáculo, bicicleta são exemplos de polissílabas. Tá? Então, a gente tem que saber esses conceitos para poder entender como é que funciona lá a classificação da acentuação. Então, e as sílabas tônicas? A sílaba tônica é a sílaba pronunciada com maior intensidade. Então, a sílaba da palavra que ela tem mais força é a sílaba tônica. Então, vamos voltar para o exemplo simples. Casa. Casa. A gente não fala casar. Casar, se a gente mudar a sílaba, inclusive vira outra palavra, como o verbo de casar, né? Ideia de casamento. Vamos lá. O senhora. Como a gente grita? Aquele meme do senhora. Senhora. Senhora.
Ela não chegou lá e falou senhora, ou falou senhora. Falou senhora, senhora, volta aqui, senhora. Então, a gente colocando a sílaba mais forte, a gente vai entender qual é a sílaba tônica da palavra. Certo? Tô falando muito rápido? Deixa eu voltar alguma coisa aqui. Não, né? É facinho. Eu acho que os conceitozinhos são bem de boas. Dá pra ir. Vamos lá. Aí agora que vocês sabem o que são sílabas e que são sílabas tônicas, a gente vai classificar essas palavras. Vamos lá. Quando a sílaba tônica está na última sílaba da palavra, ela é oxítona. Então, café, Pará, né, do estado do Pará, vasculhar, são oxítonas, porque a sílaba tônica está na última. Quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba da palavra, ela é paroxítona. Então, tomate, porta, pipoca, pipa, perna, todas essas são paroxítonas, estão na penúltima sílaba. E pro paroxítono são palavras que a sílaba tônica está na antepenúltima. A gente não pode falar que é na primeira sílaba, porque, por exemplo, pipa é paroxítona e está na primeira sílaba. Então a gente tem que sempre entender de trás para frente. Última, oxítona, penúltima sílaba. Paroxítona e antepenúltima pro paroxítona, tá? Vamos lá. Mas quando a palavra inteira é formada apenas por uma sílaba, como o caso de pé, fé e pá. Quando a palavra é monossílaba, a sua classificação de sílaba pode ser tônica ou átona. Ou seja, monossílabas tônicas são aquelas que têm força na sílaba, como lei, já, pó, fé. Mas nós também temos umas monossílabas átonas, que elas não têm força na sílaba tônica. Geralmente são os pronomes, né? Então, me, o si, o lhe, o de, né? O de já é preposição. Tá? Então esses são os casos de como classificar as monossílabas. Monossílabas tônicas e átonas. A tonicidade vai ficar nas palavras que estão em volta dela. Então, agora a gente vai conseguir chegar nessa situação gráfica e entender, já que vocês já sabem o conceito. Oxítonas. As palavras oxítonas, elas devem ser acentuadas quando terminam em a, e, o, em, ens, em ditongo aberto, como, ou em ditongo aberto, como eis, el, oi. Por exemplo, Amapá, canapés, giló, reféns, papéis, troféus, lençóis, armazém. Então, quando vocês tiverem dúvida se aquela sílaba é acentuada ou não, vocês pensem qual é a sílaba tônica, a classificação de sílaba tônica deles. É oxítona, a sílaba tônica é no final. E pensem em outras palavras que terminam do mesmo jeito, tá bom? Porque armazém e refém, eles terminam da mesma forma. Tem dois acentos, são oxítonas. Se em armazém tem acento e refém também tem acento, então um pode ter um tem acento e outro também. Ok? Então façam analogias, porque aí fica mais fácil de vocês conseguirem pescar a regra. Vamos lá. As monossílabas, né? Se a monossílaba terminar em as, es ou o, também recebe acento. Mas no caso são monossílabas tônicas, né? Então, pés, pó, só. Então, por exemplo, o si é átono, então não recebe acento. Vamos lá. As paroxítonas. As paroxítonas são diferentes, né? Terminam em L, em I, em N, em U, em R, X, PS, ão, uns. São todos acentuados. Vai ficar meio chato essa parte de eu ficar repetindo o que eu tô lendo, porque essa matéria a gente só consegue pescar fazendo exercício. Então, eu já tenho até o exercício, vou mandar assim que acabar a aula lá pra vocês.
Aí qualquer coisa vocês consultem o slide que também já está lá no Classroom. Dessa vez eu coloquei rápido para não esquecer. Então, palavras como notável, tênis, pólen, bônus, repórter, tórax, bíceps, imã, sótão. Tá errado aqui o imã, tem que ter um acento aqui, tá, gente? Fórum e álbuns tem acento. Deixando bem claro, gente. Tio, né? Ele não é um acento gráfico. Ele só é um sinal gráfico para mostrar que aquela sílaba ela é nasalizada. O que é uma sílaba nasalizada? Quando você fala imã, se você botar a mão no seu nariz, você vai sentir que ele vai tremer. Imã. Então é nasalizado. Então aquilo ali é só para representar a nasalidade. Mas tem um acento no i aqui. Só não foi. Ok? Essas são as paroxítonas. A regra é a mesma para paroxítonas terminadas de tongo seguido de S. Então, água, águas. Jockey, jockeys. O que mudou com a reforma? Que a gente dá uma sofridinha, mas acho que agora vocês já pescaram bastante, assim, os alunos. De tongos abertos em E e O, não recebe mais acentuação. Então, por exemplo, ideia não tem mais acento. Jiboia não tem mais acento. Heróico não tem mais acento, tá? Os acentos caíram com a reforma ortográfica. A reforma ortográfica era para entrar em vigor, eu acho que era em 2012. Então, os vestibulares... Estreia, isso. Estreia também não se acentua mais. Tudo esse EI... não se acentua mais. Vocês sabem que aqui é separado, né? Ideia. Vamos lá. Proparoxítonas. Noia também não. Noia também não acenta, não. Proparoxítonas. Essa é a mais fácil. Todas são acentuadas. Todas que tiverem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, antepenúltima sílaba são acentuadas. Ok? Não tem diferença nenhuma, não tem problema nenhum nessa. Essa é a mais fácil, em meu ver, porque é mais fácil de gravar. Vamos lá, agora algumas regrinhas pequenas. Com vogais I e U. Quando forem tônicas, seguidas ou não de S, formarem um hiato com a vogal anterior, desde que não estejam seguidas por NH, as vogais I e U recebem acento. Então, juízo. O que é um hiato, gente? Hiato é um encontro de consoante. Não é um encontro, na verdade. São duas vogais que ficam juntas, mas na hora de separar a sílaba, elas se separam. Então, por exemplo, ju, i, zo. Cafeína. Então, esse i ou u, se ele ficar separado longe da vogal que está perto dele, quer dizer que é um hiato, tá? E esses recebem acento. Agora, hiatos precedidos com uma vogal idêntica, né, não recebe acento. Por exemplo, friíssimo. Não, desculpa. Chita. Não recebe. O friíssimo continua porque friíssimo, no caso, aquilo ali é uma proparoxítona, né? Vou tentar mostrar aqui, ó. Friíssimo. Ok? O que mudou com a reforma ortográfica? O I e o, quando eles forem tônicos, eles não recebem acento. Mas eles têm que ser depois de um ditongo. Então, por exemplo, feiura. Feiura. Esse I aí está fazendo ditongo com E. Então, esse U ele recebe acento. Não recebe acento mais. Nem baiuca. Feiura. Ok? Esse caiu. Mas só porque não é depois de acento, é depois de ditongo. O ditongo é I. E aqui A e U. A, I. Aí fica
baiuca. Aqui, ó, cafeína, não tem nenhum ditongo antes. Então, continua o acento. Porque ficou hiato, ele ficou sozinho na sílaba. Agora, os hiatos com E também não tem acento. Por exemplo, vem, vou, não tem acento. Ele não se marca, tá? Agora, verbo ver e ter. Isso aí vocês desviam muito, muito, muito. Quando o sujeito for composto, né, ou estiver no plural, você tem que colocar o acento circunflexo nele, marcar. Eles vêm, elas têm. O verbo conter, agora eu não lembro qual é o nome dessa classificação dos verbos, mas o verbo conter, ele deriva do verbo ter. Então só tem aqui uma formação no com, junto. Ou seja, ele tem a mesma regra. Os vasos contêm flores. Os vasos está no plural, contém é acentuado. Quando o substantivo está no singular ou ele é simples, o vaso contém, o contém aqui vai ter um acento agudo, tá? No caso do verbo conter. O vaso contém flores com acento agudo, os vasos contêm flores, contém com acento circunflexo. Ok? Gente, fica tranquilo, que eu sei que é muita regra, tá? Mas eu só aprendi, eu, professor Thiago, só aprendi fazendo muito exercício. Porque isso aqui cai muito em prova. O que mais cai é hiato. O hiato cai muito. E essa parte aqui também, ó. Pra quem vai fazer concurso, essa parte aqui dos oxítonas e paroxítonas cai muito. Mas as dicas que eu falei, pensa em outras palavras que você conheça que tem um acento. Aí você vai ver o final delas e você vai ter ideia. O que não pode é você não saber nenhuma palavra com acento. Aí você tem que correr atrás do prejuízo. Ok? Vamos lá. Os acentos diferenciais. O acento que antes da nova ortográfica existia para diferenciar palavras homófogas não é mais usado. Então, por exemplo, quando a gente falava para, lembra que a gente colocava o acento no para marcar que um para era de verbo e o outro para era preposição? Não tem mais. Entendeu? O acento, ele só é utilizado para marcar o tempo. Então, vamos lá. Ele não pôde vir ontem, mas pode vir amanhã. Então tá diferenciando o presente do pretérito perfeito, né? Passado terminado. O ideal é pôr a camisa por cima da outra. No caso aí, neste caso, tá sendo utilizado para diferenciar o por de verbo e o por de preposição. O trema a gente não usa mais, graças a Deus, porque, enfim, não precisa, mas alguns nomes ainda tem, né? Nomes próprios, que aí é da pessoa. Se bem que eu acho que na identidade não vem mais acento. Não vem mais não, acho que não vem acento. Quem tiver acento no nome aí, eu acho que na identidade não vem. Então, assim, pra identidade, no fim mesmo, não faz diferença nenhuma. Isso aqui se esquece. Então, na verdade é o seguinte, eu vou falar com vocês. Hoje, eu vou terminar a aula antes, por quê? Porque eu vou passar isso para vocês fazerem, porque é só assim que vocês vão aprender. E não vou passar redação. Eu ia passar essa redação aqui, eu vou deixar para semana que vem, porque estou acumulado de redação, estou louco no final de semestre, não estou conseguindo dar conta de corrigir a redação de vocês. Responder vocês, aí o que eu vou fazer? A gente finge que não aconteceu isso aqui, que não apareceu esse tema. Vou passar o exercício, vou colocar lá e vocês fazem quando vocês quiserem. Aí semana que vem eu vou perguntar lá no grupo se vocês querem que eu corrija, a gente pode corrigir, que a gente faz uma revisão e a gente debate o tema. Beleza? Porque essa aula, eu vou ficar aqui falando, jogando regra pra cima de vocês. E isso aí não é legal. Eu não me sinto bem. Entendeu? O negócio é vocês fazerem exercício. Faz exercício. Entendeu? Vai lá, abre no celularzinho o exercício, vai respondendo no caderno, ou responde próprio celular. Vai fazendo. Entendeu? Que é a melhor forma de vocês fazerem. Outras coisas, vocês podem pegar exercício na internet. Como é que eu faço para pegar exercício para meus alunos, geralmente na escola, quando eu levo para eles? Eu não faço isso muito não na escola, só quando eles fazem sala, que o pessoal quando está em casa fica copiando da internet. Eu faço geralmente sala. Eu coloco o nome da matéria, boto a acentuação gráfica, boto a palavra PDF do lado.
vai aparecer um monte de material na internet sobre exercício. Então, se vocês precisam... Cara, eu sou muito ruim em acentuação gráfica. O que eu faço? Bota lá o nome da matéria, bota PDF do lado, que vai baixar um monte. Entendeu? Mas eu vou mandar pra vocês de qualquer forma o que eu já tenho aqui. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei muito rápido? Esse slide já tá lá no Classroom. No Classroom não, no Drive. Tá? E eu vou mandar pra vocês o exercício também. Vou deixar no Drive e vou mandar no grupo agora. Beleza? Então hoje vieram pouquinhos. Vieram 11, 10, 9. Mas tá tudo bem. Beleza? Muito obrigado, gente. Desculpa se eu demorei pra aparecer. Tá? Faça um exercício. Muito importante fazer exercício, tá? Beijos. Bom final de semana. Encerrei a chamada.